Se você chegou até aqui, nada é por acaso. O universo, ele sempre dá um jeito de colocar a gente onde a gente deveria estar. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Eu sou Juliana Assuna, eu sou a musa do tarô. Tô aqui para te inspirar, para te trazer direcionamento. Pra gente ter uma semana incrível, não é verdade? Lembrando que essa leitura é uma leitura de acesso a energias coletivas. Tá? Então as egrégoras que vão vir até essa mesa são egrégoras por afinidade. Então pega para você aquilo que faz sentido, que não fizer, joga para o universo, adapta para o seu momento. Se você quer uma leitura completa na sua energia, aqui embaixo na descrição do vídeo estão os meus canais, meu contato e as redes vizinhas. Amor, vamos de leitura? Mas antes, para me ajudar, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que também quer ter uma semana incrível. E é isso, sejam bem-vindos. Vamos lá. Eu vou trazer duas opções. A minutagem, ela vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vocês vão ser direcionados aqui direto para aquilo que vocês escolherem, tá certo? Pausa o vídeo. Respira fundo, se conecta. A gente traz dois elementos egípcios que eu amo, que é a afinidade minha, né, que é o povo do Oriente. A gente vai trazer a cobra Naja e a opção 2, que é a esfinge. Opção 1, cobra, opção 2, esfinge. Pausa. Respira fundo, meu amor, e vamos comigo? Vem comigo, tá certo? A gente começa com a opção 1, que é a cobra. Vamos lá, gente. Aqui para a opção, né, a gente já começa com o oráculo dos anjos e guardiões. Vamos de oráculo, vamos entender que energias são essas aqui para esta semana. Inclusive, né, gente, tá passando. Para você que entrou nesse vídeo, não sei quando você vai entrar. Hoje, para quem tá ouvindo essa semana, a gente tá na metade do ano de 2026. E quanta coisa passou. E passa rápido. O ano 1 é rápido. É ano de abrir portas, é ano de semeadura. Como é que tá sendo essa metade do ano? Especificamente essa semana que vocês precisam ouvir. Mas como é que tá essa galera do grupo 1 aqui para essa metade do ano? Olha só que interessante. Vamos lá, que eu seja direcionamento para você, guardiã do espelho. Reserve um tempo para refletir. Meu amor, essa galera aqui, tá? Para essa semana. Opa! Peraí, gente. Vamos lá. Para essa semana, é para vocês reservarem um tempo para entender os pontos fortes e desafios e o quão longe você chegou. Reconheça seus dons. Vamos lá que eu já saquei essa... O que é o espelho? O espelho, ele é o reflexo de tudo aquilo que você vê. Mas para essa semana, a espiritualidade, para essa semana, para esse período, você que está chegando, amor, presta atenção para esse período, não é só o que você vê, você precisa começar a se enxergar, e é isso que a carta está dizendo. Não é só o reflexo da tua beleza, mas é o reflexo do seu interior, do tanto que você é esforçado, esforçada. Eu sinto essa energia do tanto que você faz. Você precisa começar a olhar para isso também, o tanto que você faz. Olha o que a carta tá dizendo, tá? Os anjos aceitam você do jeito que você é, mesmo quando você passa por um momento difícil, eles ainda o têm na mais autoestima. Gente, é muito doido entender isso, fala muito sobre vibração. Vibração. O espelho representa o fato de que suas crenças e ideias centrais são de fato o que é refletido de volta para você por seu mundo. A vida é um espelho. Como você se sente interiormente? Essa guardiã, ela ajuda você a reconhecer isso.
Então, assim, por mais que a gente tenha as nossas falhas, por mais que a gente ainda não tenha chegado naquele propósito, de fato ali naquele lugar, eu entendo que a espiritualidade, ela fala que você deve se orgulhar de cada passo que é dado e que é construído. Eu acho muito lindo quando ela fala que os anjos, os teus guardiões, a tua galera espiritual, eles estão ali vibrando por você. E é como se eles falassem, eu falei de energia porque eu senti exatamente isso. Você precisa vibrar por você, grupo 1. Você é a principal pessoa que precisa nesse momento se colocar para cima e vibrar. Você já imaginou que tudo que muda a rota, você se bota para baixo? Então é isso. Então assim, cara, enquanto você às vezes está sentindo um 0 à esquerda, é isso que eu tô sentindo. Tem uma galera que olha e fala, cara, essa pessoa, eu tô sentindo isso, não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe, ela não, parece que, sei lá, tá faltando pegar aquele espelho, não é nem passar um pano, é lavar para ele ficar brilhando, para que você possa enxergar a tua força. O tanto que você já cresceu, o tanto que você já fez. E toda vez que você se coloca para baixo, a impressão que tem é que você tá voltando, sabe, no jogo da vida, uma casinha para trás. Então a espiritualidade, ela fala exatamente isso. Você está sendo convidado a reservar um tempo para ver onde você está agora. A gente sempre está lá no futuro, né? Sempre está lá, ai meu Deus, mas quando? Quando acontecer isso, eu vou estar assim. Quando não sei o que tá, mas gente, a vida é agora. Quando? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então aqui, você é um ser lindo que superou desafios e expandiu. Tá na hora de você se guiar aqui fazendo um inventário da sua vida. Então assim, olha só, você tem que entender os desafios que você superou, os pontos fortes, as lições. Refletir sobre tudo isso, tá? Você precisa se oferecer aprovação quando for devido e saiba que quando se der crédito, os outros também te darão. É aquilo que eu falo para você, gente, não adianta. Você precisa ser a sua maior torcida. Você precisa olhar para o espelho e falar, cara, eu me amo. Olha onde cheguei. Eu nem imaginei que eu fosse estar nesse lugar, mas eu tô aqui. Será que você tem feito isso? Quer dizer, as pessoas, elas estão, eu vejo pessoas agitadas aqui, sempre olhando lá na frente, e não conseguindo se colocar aqui no momento presente. O presente é, de fato, o presente. Eu sei que vai ter momentos que a gente vai ficar mal, vai ter dias que a gente não vai estar bem, mas para todos esses dias também, tá, grupo 1? É o acolhimento. É olhar e falar, cara, hoje eu tô meio brocochô, mas assim, eu sei que eu preciso parar, me acolher, respirar, sentir e continuar. Tem alguma coisa que eu ainda preciso aprender, tem alguma coisa que eu ainda, algum desafio, alguma coisa que tá pelo meio do caminho. Então a espiritualidade, ela fala que essa semana você precisa voltar a se enxergar, a ser a sua maior torcida. Se você não for, você vai passar o tempo inteiro buscando aprovação, buscando que as pessoas sempre reconheçam o seu valor quando você não reconhece. E é muito ruim, porque quando dá errado uma coisinha, é um mundaréu de coisa que acaba desandando. Aí você para de vez. Então assim, eu vejo pessoas muitas vezes inconstantes assim, sabe? Emocionalmente como se estivessem numa roda gigante, sabe? Uma hora é uma subida, outra hora é uma descida. É isso. Tarô, me ajuda, Tarô, vamos lá.
Olha só, 5 de copas, a carta do louco, a carta do sol, gente, a carta do 9 de paus. É o seguinte, a espiritualidade, ela já abre me falando pelo 5 de copas que não há mais espaço para arrependimento. Não há mais, eu sinto pessoas aqui chorando muito leite derramado. É como se realmente vocês não conseguissem aqui reconhecer algumas coisas, porque vocês estão constantemente olhando aqui para esses sentimentos, olhando aqui para essa vida e falando, nossa, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Eu poderia ter mudado, eu poderia ter feito... Então, mas você não teria história para contar, você não seria quem você é hoje. Então, assim, entendam que é uma semana de reflexão. Vamos parar para pensar, grupo 1, onde vocês estão hoje aqui? Hoje, na metade aqui de julho. Vocês estão aqui tendo que deixar para trás emoções e sentimentos e até viverem alguns lutos, algumas coisas que são necessárias, algumas pessoas, alguns padrões, algumas coisas elas vão ficar aqui para trás. E quando a gente fica aqui, sabe, macerando isso, mastigando isso, né? A gente acaba se limitando aqui dentro desses sentimentos, a gente não passa para a próxima fase, a gente não consegue olhar daqui para frente, a gente sempre vai ficar aqui nisso. Poderia, sabe o que eu tô sentindo com o 5 de copas? Assim, poderia ter sido assim, eu poderia ter feito assim, tal pessoa poderia ser assim, tal situação deveria... Gente, meu Deus do céu, essa semana, sabe, essa galera do e se vai ter que deixar e se dane para trás e vamos que vamos. Porque você tá colocando tanta energia no que poderia ter sido que você não tá entendendo o que vai ser e o que poderá ser construído agora. A carta do louco com a carta do sol. Então o louco, ele me fala que aqui, quando eu entendo, quando eu abandono mesmo, quando eu falo tá bom, é maduro olhar sem arrependimentos, sem chorar o leite derramado, aceitando o que aconteceu. Quando eu olho e falo, cara, tá tudo certo, vamos pra cima, a carta do louco. Eu dou um salto de fé. É como se a energia de vocês, ela subissem como esse anjo do espelho que fala assim para você, se enxerga, porque a gente tá te enxergando. Toda a sua espiritualidade tá te enxergando. Eu sinto os teus guardiões, eu sinto isso. Eu sinto como se eles falassem, meu Deus do céu, essa pessoa não se vê. Basta só que ela se enxergue, que ela fale, cara, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria essa pessoa hoje. Eu não seria. Eu tenho duas cartas aqui que me falam, porque o louco com o sol me trazem muito uma energia de meninada, de molecagem, daquela pegada assim de vida em que eu vou ter que me divertir, eu vou ter que ser leve, a minha jornada ela não pode ter esse peso, eu vou ter que realmente zerar essa vida, sabe, tipo de choramingos e questões, eu vou ter que zerar para começar a viver o meu melhor, a carta do sol. E aí você se conecta aqui, né, o sol é a carta da consciência. Então, assim, tipo, você pode ter esse recomeço com mais verdade interna, com mais consciência. Tipo, cara, eu passei pelo pior, eu já sei, eu entendi quem eu sou, quem eu fui, mas eu tô caminhando para uma coisa nova que eu posso soltar, eu posso acreditar, eu posso confiar de novo, mas é em mim.
é naquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu fiz, que eu construí. Eu vejo, olha o espelho, gente, são vocês são a resposta. Pare de ficar olhando o que o vizinho, que o fulano, que o Beltrano fez. Olha aqui o 9 de paus. E aqui o 9 de paus no fundo do deck, ele me fala que vocês vão assim, as coisas elas estão... Eita! As coisas elas estão... Eita, Brasil! Olha só, essa minha abrição de boca aqui, de pensar e me conectar com todo esse contexto de energia. Gente, pelo amor de Deus. Sabe o que eu sinto? Juro por Deus que veio isso agora na minha cabeça. Eu sinto que assim, vocês são pessoas que vocês têm até uma certa... Vocês não desistem, né? Vocês são pessoas persistentes, eu vejo isso. Mas não pude deixar. Olha isso. Isso não é sono, tá, gente? Só para avisar vocês, não é sono. Eu sinto assim que vocês não conseguem enxergar esse poder, esse potencial. E muitas pessoas aqui, os outros conseguem ver. Tá? Vocês são pessoas que têm muito olho gordo, tem muito carrego, porque para parecer o louco com o sol. Vocês são pessoas, no geral, leves, gostosas, animadas, sabe? E a vida tá pedindo isso, a vida tá olhando e tá falando para vocês retomarem esse lado gostoso. Vocês não se enxergam, coisas que os outros enxergam. E, só que assim, cara, vocês são pessoas espetaculares e brilhantes, alegres, vivas, felizes. E a espiritualidade, ela fala, não desista disso, 9 de paus, não desista de quem você é, não desista de você. Por isso que eu tô abrindo a boca, porque, gente do céu, juro por Deus, é de carrego. Não é abrir a boca, eu juro, é carrego. Vocês precisam fazer banhos. Eu vou ir falando que tá vindo. Vocês precisam fazer banhos, vocês precisam se benzer. Porque assim, vocês são maravilhosos, vocês chamam atenção. Vocês são assim, vocês são uma luz. Só que o que acontece é que vocês precisam enxergar essa luz. Vocês precisam, o 5 de copas, vocês esperam tantas coisas das pessoas. Carta do louco, o caminho tá livre. Caminhos estão abertos para vocês. Vocês são muito invejados. Meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa. Essa semana, tá? Gente, presta atenção. Quem não tá fazendo isso, eu vou trazer essa dica aqui pra vocês. Quem não faz isso, o grupo 1. Isso é pra todos, isso é pra vida. Mas assim, pra vocês em específico, vocês não estão realmente, né? Tá faltando limpar o espelho, tá faltando vocês olhar aí pra quem vocês são. Deixar uma vela de 7 dias acesa no alto na cozinha. Toda segunda-feira é dia de esquerda, de defesa. Chamar o anjo guardião, a vela branca de 7 dias, ela é tudo nessa vida. Vocês vão ter que deixar ela em cima. Se vocês não fazem isso, pelo amor de Deus, comecem a ter essa prática. Troque toda segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia para a defesa. Fazer oração de Miguel Arcanjo, fazer orações de proteções, tomar banho de espada de São Jorge, tomar banho de arruda com guiné. Gente do céu, misericórdia! Como é que termina essa semana? Jesus, Maria, José. Gente, é sério. Tô falando muito sério.
Como termina essa semana? Rainha de Ouros, nossa. Quem é médium sabe o que eu tô sentindo. Energia de quebranto, energia, juro por Deus, gente, pelo amor de Deus, limpa a casa de vocês, enfim. Olha isso, tá? Rainha de Ouros. O que a Rainha de Ouros traz nesse momento? A Rainha de Ouros, ela fala que a vida aqui, ela está exigindo de vocês um posicionamento de autocuidado, o que eu acabei de falar, maturidade. Assumir as responsabilidades sobre a vossa vida aqui, sobre o vosso caminho, sobre essa questão de você estar aqui para trilhar o seu caminho. Olhe no espelho, faça por você, faça aquilo que deve ser feito e que outra pessoa não vai fazer no teu lugar. A Rainha de Ouros, ela precisa se cuidar. Pessoas aqui que podem estar muito envolvidas em projetos, trabalhando infinitamente e com esse sentimento de que, meu Deus, as coisas estão pesadas, as coisas... Então, assim, eu sinto um peso. O peso de não se ver, o peso de carregar o mundo nas costas, o peso de ainda achar ruim porque ninguém tá vendo isso. Então essa Rainha de Ouros, ela pede essa maturidade, ela pede essa cobrança. É bom que vocês vão sair tudo benzido daqui. Misericórdia, eu vou até pausar depois e tomar uma água. Gente, energia é uma coisa assim que eu falo pra vocês. Grupo 1, energia. Energia. Coloca depois aqui nos comentários, misericórdia, energia. Olha só, página de paus, a carta do mago. Olha que lindo as cartas falando, cuida de você. Cuida, Rainha de Ouros, como se você fosse um jardim, entendendo o movimento da vida. É importante jogar semente, é importante que você jogue água, é importante que você veja germinar, é importante que você cuide com amor e carinho, tendo paciência. Aquilo que você faz para as outras pessoas, que você cuida, que você olha, que você vai ter que fazer isso aqui por você. Pare de ficar olhando a colheita, a semeadura do outro. Existe aqui um novo, olha o página de paus. Existe aqui algo, tá? Que precisa começar a ter vida. O pajem com a carta do mago. Você precisa dar vida para algo, para um projeto, para uma situação nova, encabeçar algo novo. E aqui a gente precisa não perder mais tempo com essa demanda externa. Então vai ser importante, tá? Que você, de fato, traga essa leveza para a tua vida, que você aprenda a se defender nesse momento, tá? A carta da sacerdotisa. Porque eu vejo aqui que isso vai te ajudar, né, nesse projeto, nessa nova situação que tá vindo, enfim. Eu não sei se é um trabalho novo, tem alguma coisa aqui que precisa ser manifestada. Só que precisa desse fogo teu, página de paus, dessa iniciativa. Então, assim, é um novo impulso, você precisa fazer algo, mas a espiritualidade, ela quer primeiro que você olhe para você ter força suficiente, olha a Rainha de Ouros, para sustentar e cuidar desse jardim. Não há como você construir uma coisa sem essa sustentação desse momento. Porque senão, amor, isso vai desmoronar. Porque assim, a galera que dá muita atenção pro externo, pouca atenção para aquilo que vocês estão fazendo, para quem vocês são, para a força que vocês carregam. E é uma galera muito porreta que tá aqui nessa mesa. É uma galera assim, sabe, que tem uma luz, que tem assim
um tesão de viver, gente. Então a sacerdotisa, ela fala aqui que vocês precisam cuidar aqui de vocês, que vocês vão começar a se conectar aqui com forças diferentes, vocês vão começar a saber, tá? As sombras de vocês, a luz, o que atrapalha, quando vocês começarem a olhar para dentro e falar, putz, estou me sabotando. Ah, tô me sabotando, tô fazendo isso, tá acontecendo aquilo, porque falta vocês. Aqui, ó, falta vocês aqui. É o momento de cuidar dessa casa essa semana. É o momento de cuidar da casa pra gente encabeçar esse projeto novo. Você precisa estar preparado, Grupo 1. Não tem como, Grupo 1, você não tá preparado. Você precisa ter práticas espirituais. Você precisa, Grupo 1, é o que eu falei. Pegue todas essas coisas que eu falei pra vocês. É o banho de Guiné com arruda. Gente que é muito alegre, muito feliz e que dá risada demais, incomoda, que é uma beleza. Tá certo? É isso, meus amores. Abandonem. Simplesmente abandone essa porcariada aí, esse despeja, sabe? Tira essa mala aí das costas. Tira essa mala, vai viver, meu amor. Vai se cuidar, vai se nutrir de coisas boas. Conselho final. Cuidado com essas paranoias que atrasam a sua vida. Nem tudo que pensamos é real e a mente é cheia de armadilhas. Coloque os pés no chão e enxergue a realidade. Eu acabei de falar isso, a maturidade que vocês precisam. Olha a realidade, a sacerdotisa. Eu olho os meus padrões de autossabotagem. Eu olho e entendo, falo, cara, isso aqui é real, isso aqui não é, então eu sei o que é. Fantasias podem levá-lo a ter uma desconexão com a realidade. Respire, não pire. Tá certo, meus amores? É isso. Boa sorte para vocês. Para você que vai ficar comigo até o final, vem, porque agora a gente vai fazer a leitura aqui da Esfinge, grupo 2. Para você que se conectou com a Esfinge, grupo 2, vem comigo que a leitura é para você. Fecha os seus olhos, curte aqui comigo. Olha essa musiquinha de fundo. Grupo 2. Grupo 2, o que a espiritualidade tem para te dizer, meu amor? Ó, anjo guardião, você não está sozinho. Grupo 2, a espiritualidade, ela tá trazendo para você nesse momento, tá? Essa semana. E como eu já disse lá atrás, se você começou a ver a leitura ali no comecinho, se não, vamos lá, vou explicar. É para essa semana, mas eu perguntei para o tarô e para a espiritualidade. Estamos no meio do ano e para onde a gente está caminhando? Onde a gente está hoje? O que a gente precisa ver hoje? A gente precisa enxergar aqui, grupo 2, que esse grupo, tá? A carta da pena me fala sobre sinais. Me fala o quanto a espiritualidade nesse momento está guiando vocês. E são pessoas que podem estar vendo, tá? Sinais o tempo todo, são horas iguais, é como se o universo, às vezes, ele só falta dar. Eu sou bem grossa pra falar, às vezes, tá, gente? É o meu jeitinho de filha de Ançã com Mercúrio em Áries, sabe? Minha comunicação ariana. Mas sabe que a impressão que eu tenho? Tenham paciência, porque é um oráculo novo. Eu tenho a impressão aqui que é como se a espiritualidade, ela só faltasse, sabe assim, dar na nossa cara e falar assim, olha, você não tá vendo isso? Então assim, toda hora as pessoas que estão aqui nesse grupo, elas recebem coisas, elas olham horas iguais. Então assim, vem
Eu não sei pra vocês, tá, gente? Mas pra mim, sabe como vêm as coisas? Eu juro, vocês não têm noção. Sabe o que acontece? Quando eu fico muito fissurada com os meus pensamentos em alguma coisa que eu sei que não é pra ficar pensando, tá? Eu bato o pé, eu bato o dedinho numa quina, eu bato a cabeça, principalmente a cabeça. Então, assim, sabe quando você... É como se o universo falasse assim, para de se distrair, pelo amor de Deus. É isso que eu tô sentindo. Para de ficar pensando nos outros, para disso, para daquilo. Se você ficar muito assim, você não vai ter a leveza suficiente, sabe? E aí aquela situação que talvez vocês coloquem tanta coisa na cabeça. Então aqui eles falam que eles estão perto de você, a espiritualidade ela tá perto de você. O seu anjo da guarda em particular também. Se você pediu ajuda numa situação, você está sendo ouvido. Há uma intervenção divina. Aqui você nunca tá sozinho. Essa carta é para você saber que há ajuda, há apoio. Receba plenamente o apoio, invoque o anjo e depois se entregue ao processo. Porque aquilo, às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não entrega, a gente não confia. Desculpem. Que mais aqui para esse grupo 2? Oh, meu Deus, eu deixei a esfinge de virada ao contrário. Que mais para quem se conectou com a esfinge? Vocês querem... Gente, se vocês virem uma pena por aí, às vezes a gente chega lá, aqui no fundo, direto da minha casa, lá no fundo, no quintal, eu encontro, né, às vezes os pássaros, tem muito pássaro, árvore. Se vocês virem uma pena no chão, significa... É aquilo que eu falo, que o universo ele sempre está deixando alguma coisa, algum rastro. Principalmente quando a gente encontra isso, coisas assim ligadas a animais, principalmente. Porque a gente tem uma proximidade muito grande, uma conexão tão grande com os animais, com a natureza. Que mais? Então, assim, se conectem com os horários, se conectem com as coisas, com os déjà vus, com as energias, com os sonhos. Que mais aqui para esse grupo? 8 de paus, rainha de copas, rei de paus. Olha quanta coisa boa! 10 de ouros. A espiritualidade fala, tá, gente, que essa semana, 8 de paus, por isso que eu falo, a carta do 8 de paus é a carta dos sinais. Vocês precisam aqui ouvir mais. Vocês precisam aqui sentir mais o que a vida tá tentando dizer. Porque o tempo todo o grupo 2 tem sinais, tem coisas acontecendo. São coisas, eu vejo muitas mudanças. Só que assim, de uma forma muito acelerada. E a gente precisa começar a sacar as coisas. Então esse grupo aqui precisa começar a sacar as coisas que estão acontecendo. O 8 de paus me fala também de algumas pessoas de algum grupo aqui viajando, alguma viagem que vai ser importante, que vai abrir algumas portas. Se vocês viajam a trabalho, enfim, mas seria muito bom aqui. Mas eu vejo mudanças. Eu vejo, e não são mudanças internas, são mudanças externas. Tá? Então são mudanças, são coisas que são importantes e a gente vai captando, só que a gente precisa aqui movimentar essa energia do 8 de paus, tá? Então nós precisamos movimentar essa energia também. Então a espiritualidade, ela fala que o tempo todo as coisas estão acontecendo, rainha de copas e rei de paus, para que vocês possam nutrir, tá? Novos lugares, novos movimentos, vocês começarem a entender,
tá? Olha aqui, eu vejo essa semana vocês começando a enxergar dentro de vocês movimentos diferentes que precisam ser feitos a partir de quem vocês são. Porque a Rainha de Copas, ela fala desse transbordar de sentimento, que quando a gente começa a se conectar com tudo, prestar atenção em tudo, estar aqui no momento presente, a gente começa a sentir a nossa capacidade, a nossa liderança, a nossa força interior. O Rei de Paus, ele é forte, ele é ariano. Então aqui a gente está entendendo esse movimento de liderança, de você, por exemplo, cara, aqui no trabalho eu preciso começar uma coisa assim diferente. São muitas pessoas que têm que ocupar, inclusive, um lugar de liderança na própria vida. Se você quer ser líder nesse momento, se você está buscando aí um destaque, se você tá buscando aí, tipo, ai, nossa, meu chefe, ele me falou que ia me dar uma oportunidade, enfim, esse momento agora chegou. Então não há mais espaço pra gente ficar desconectado da gente mesmo. Você precisa começar a entender quem você é, o que você deseja, porque eu sinto assim uma energia de coisas novas. De você, tipo assim, o Rei de Paus, ele sabe os pontos fortes, os pontos fracos que ele tem, ele sabe as fraquezas dele. É como se você tivesse que se conectar com isso para pegar e falar assim, cara, no meu trabalho eu preciso, tipo, fazer uma parada diferente que eu vou ter mais grana. Ah, eu preciso fazer isso aqui, ó. Só que você desbravando uma coisa nova. Só que isso vai vir do sentir. Eu sinto aqui que muitas pessoas podem estar assim tão agitadas e assim, gente, o que eu faço? Será que eu vou receber aquela promoção? Será que eu sou capaz? Será que, ai meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou construir? Eu preciso, tipo assim, de um método novo. Eu preciso de uma técnica nova. Eu preciso, tipo, ai, tá muito chato esse trabalho. Tá muito chato o que eu tô fazendo. Eu preciso fazer uma coisa diferente. Então eu sinto que vocês estão nesse lugar esperando que haja movimentações, mas essa falta de ouvir dentro de vocês mesmos e não se permitir ali, tá? Que vocês escutem ao redor, não se permitir ouvir os sinais, tipo, parece que a vida tá dando tapa na cara e vocês estão lá olhando pro teto, ai meu Deus, mas quando isso vai acontecer? Ó céus, ó vida, ó glória, não, tá na hora de vocês se abrirem aqui pros sinais, eles estão a todo vapor chegando, 10 de ouros. Aqui essas pessoas, elas buscam de fato, é isso que eu falo, o Rei de Paus aqui eu tenho 10 de ouros, vocês buscam construir uma vida, vocês buscam aqui deixar um legado. Na verdade o Rei de Paus é aquilo que eu falei, é uma liderança. Vocês querem não só estar dentro de um lugar, de um trabalho, mas vocês querem movimentar uma coisa diferente. Vocês estão cansados da mesma coisa. Sabe, é um método, é uma coisa criada, é criação. Quando eu falo do Rei de Paus, eu falo de criação. Eu falo de pessoas que querem dar vida para coisas novas. Vocês sabem, não tô mais vendo gente aqui que tá trabalhando num lugar, ai, meu Deus, é a mesma coisa, é o mesmo método. Eu faço isso, todo dia eu acordo, vou até aquela empresa, aquele lugar, eu executo aquilo. Vocês estão pensando em fazer uma coisa diferente. Muitos seguirem um caminho diferente, mas muitos assim, meu Deus, o que eu faço? Se abram para os sinais. Eles vêm do sentir. Não tenham medo de sentir. Não tenham medo de se conectar com aquilo que já está dentro de vocês. Porque é esse canal que a espiritualidade usa para falar com vocês. Então não adianta essa afobação toda. Eu vejo que vocês estão de fato construindo um legado novo. Muitos aqui, tá?
Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar esse exemplo clássico, eu uso muito ele na numerologia quando eu falo sobre o legado no mapa numerológico. Tem muitas pessoas que vieram sim pra fazer, tipo assim, eu faço a brincadeira da árvore, né? Imagina que dentro da nossa árvore genealógica tem galhos. E que cada galho vai ter uma fruta cara, e aí aquilo, cada galho vai ser um pedacinho da nossa família, daquilo que a gente tem uma raiz, uma base forte, mas a gente vai cada um seguindo o seu galho, o seu caminho. Eu sinto que vocês aqui, grupo 2, vocês constroem um galho diferente. Talvez seja o galho mais diferente que vocês já viram na vida de vocês aqui, porque é o Rei de Paus. Então, assim, são trabalhos completamente diferentes, são coisas que vocês falam, meu, eu tô de saco cheio de fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo, essa semana passada eu atendi uma pessoa, ela era advogada e ela falou assim, a advocacia tá enfadonha. E aí aquela coisa, gente, é interessante, por quê? Porque na vida nós temos que dar vida para novos métodos, para novas situações. A advocacia ela não precisa ser igual para todo mundo. Você pode aí criar uma coisa sua, que é diferente, que é só o teu escritório que tem. Ou então, eu preciso trabalhar com a comunicação junto. Eu preciso... Então vocês conseguem entender? São pessoas que estão cansadas da mesmice. E que estão aqui, mas precisam se conectar para poder saber o que é isso. Como é que a gente termina essa história? O carro, já gostei. 5 de ouros. Imperador, eu vou, não importa. Carta da força. É uma semana muito bacana. Se conectem mesmo. Eu avanço apesar das dificuldades. Eu avanço apesar da ansiedade. Eu avanço apesar do medo, apesar dessa escassez de incertezas, de dúvidas. Eu avanço. O carro fala que o mais importante é você saber para onde você está indo, mesmo que você ainda não saiba a chegada. O importante é o ponto de partida. No caminho, é isso, 8 de paus. No caminho as coisas elas vão acontecendo, elas vão se encaixando, elas vão, sabe, elas vão se revelando. Olha aqui o anjo guardião. Estamos revelando para você coisas, mas você precisa ouvir essas coisas. Então eu avanço apesar de qualquer situação que me deixe angustiado. Eu preciso sair dessa zona de limitação. Vocês aqui, grupo 2, não tem outra chance, outra saída a não ser avançar. A não ser olhar e pensar no próprio progresso de vocês. Carta do Imperador. No fundo do deck, a carta da força. Aqui eu vejo vocês, porque o que vocês desejam é sim construir algo. O que vocês desejam é estruturar algo. Vocês querem algo com um propósito. Que seja vocês. Que falem sobre quem vocês são. E aqui o imperador, ele fala, vocês vão ter que pagar o preço para poder construir essa vida devagar. Então, essa leitura é para as pessoas que de alguma forma precisam dar passos, não sabem ao certo, mas não querem mais ficar nessa zona que estão. Precisam construir um galho diferente nessa árvore da vida. Precisam aqui ir contra a maré de alguma situação, buscar o próprio caminho. Carta da força, e a espiritualidade te dá força, te dá coragem para você enfrentar isso aqui. Isso vai dar muito certo. Só que eu vejo uma semana que exige coragem. Eu vejo uma semana em que você não pode desistir, em que você precisa se reconectar.
E é isso, grupo 2, muito bacana essa leitura, meus amores, muito bacana, muito boa para vocês poderem olhar para dentro. Vocês precisam, lembra que os anjos, lembra que as nossas entidades, os nossos guardiões, os nossos guias espirituais, eles se conectam com a gente através das mensagens, mas elas são sentidas, é aqui dentro. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar olhando achando que é piração da minha cabeça. Você vai olhar, você vai achar assim, nossa, eu tô criando coisa. Eu tô, sei lá, tô viajando na maionese. E aí você não vai abrir esse canal intuitivo. Sabe o que é intuição, que é paranoia? Ou então a pessoa cética demais. Ah, não, isso aqui é o acaso, foi por conta do, sei lá, do... Ah, porque eu coloquei, sei lá, para despertar o telefone, sabe? Então, assim, não, eles falam, pelo amor de Deus, me escute. Me escute. Só que esse me escute, é aí que tá o segredo. Esse me escute é se escute, porque eu tô dentro de você. E aí que mora esse 8 de paus. Eu estou falando dentro de você. Em cada passo que você dá, em cada coisa que você faz, em cada coisa que você olha, que você enxerga. Se você se anima com uma coisa, se você fica feliz, se o seu olho brilha, significa que a gente está aqui. Isso é espiritual, é você está sentindo. Você está sentindo, pelo amor de Deus, grupo 2, sentir. É o sentir. Esse é o segredo. Conselho final. Pare de resistir à sua prosperidade. Prosperar é ter abundância. E isso está acessível a você. Cure suas crenças de escassez, sinta-se merecedor do que há de melhor na vida. Nutra-se de tudo que lhe faltou. E a partir de agora você vai acessar a sua herança espiritual. O que eu acabei de falar sobre isso, sobre árvore, sobre herança, tem coisas que nós precisamos herdar, sabe, da vida. E é nosso direito, é o nosso merecimento. E você está construindo o seu próprio caminho, grupo 2. Então sinta esse caminho, falta lhe sentir. Tá certo, meus amores? Se vocês se identificaram com essa e a outra leitura, ou essa ou a outra, enfim, não mesmo nessa mesma ordem, e vocês querem fazer uma leitura completa na energia de vocês, aqui embaixo estão os meus contatos e as redes vizinhas, tá certo? Vai ser um prazer recebê-los. Um beijo no coração e até a próxima leitura.